Deixa eu acessar aqui o YouTube para ver o que tem de bom. Meu Deus, onde é que eu estou? Que vídeo eu vim parar? Olá, você caiu no canal A Cara da Riqueza, o canal que vai mudar a sua relação com o dinheiro e vai mudar a tua vida, porque é esse o relato que a gente tem de vários inscritos do canal. Aperta o cinto se você caiu aqui aleatoriamente, porque no vídeo de hoje você vai entender como colocar o teu dinheiro para trabalhar no seu lugar. Sim, você tem como ganhar dinheiro parado, sem fazer nada. Você tem como colocar o teu dinheiro para trabalhar. Então no vídeo de hoje a gente vai entender quanto é que a gente precisa ter investido em diferentes tipos de investimento. Estamos falando aqui de ações, de imóveis e da famosa renda fixa, aquela poupança, né, que você deixa o dinheiro, poupança não, né, mas aquele CDB bonitinho, aquela caixinha do Nubank. Quanto é que você precisa ter investido para conseguir uma renda mensal de R$1.000, sem precisar trabalhar a mais por isso? A mágica dos investimentos é essa. Você trabalha, feito um camelo, ganha o teu salário, se esforça pra caramba pra conseguir sobrar um pouco no mês, e aí você investe esse pouco. Você planta aquela sementinha, você planta aquele fruto ali do teu trabalho, porque aquela semente vai virar uma árvore, e essa árvore vai trabalhar no seu lugar. Ela vai fazer a sua conta bancária encher de dinheiro, porque você vai criar fontes de renda para você, seja do dividendo das suas ações, da distribuição do lucro das ações que você comprou, seja do aluguel que você vai receber, dos fundos imobiliários que você tem, seja dos juros, os juros compostos da renda fixa que fazem milagre. Então nesse vídeo aqui eu montei uma carteira com 4 ativos, apenas 4, pessoal. A gente vai ter a renda fixa no bom e velho RDB, lá a caixinha do Nubank. A gente vai ter cotas do fundo imobiliário MXRF11. A gente vai ter ações do Banco do Brasil e ações da Klabin. Só 4 ativos. E a gente vai analisar o que aconteceu com esses ativos, com quem investiu neles durante um ano. Você vai ver que isso aqui mudou a vida da pessoa que começou a investir há um ano atrás. Mudou. E a gente vai ver aqui na prática quanto que rendeu, quanto que a pessoa ganhou, se deu para tirar os R$1.000 de salário ali por mês. Você vai entender. Ai, mas Diego, por que é que você escolheu esses 4 ativos financeiros para montar essa carteira? Eu sempre tenho essa dúvida, porque eu fico lá, eu não entendo, eu tenho que fazer uma carteira de investimento ou eu invisto tudo em uma coisa só? Ótima dúvida. E essa dúvida, ela é principal para quem está iniciando nos investimentos. Então nada melhor do que eu mostrar a minha carteira, e eu vou mostrar para você também um estudo que fizeram, um artigo científico de uma universidade que fizeram na Bolsa de Valores, que é muito da hora, a gente consegue aprender muito com isso aqui. Então olha só, galera, essa aqui é a minha carteira de investimentos. Sim, eu escancaro aqui na prática no canal quanto eu tenho investido. Desde o primeiro episódio, com R$0 a gente está investindo junto nessa carteira. Tem uma série aqui do canal que se chama Rumo aos R$2.000 de renda passiva, né, que é a renda sem trabalhar, que a gente vem investindo mês a mês. E olha só, galera, como esse gráfico é exponencial, porque a gente vai focando em trabalhar para ganhar mais dinheiro, para colocar mais dinheiro aqui. Essa que é a coisa que eu faço e que eu ensino para vocês aqui no canal. Eu trabalho, eu ganho mais dinheiro, eu ganho uma renda extra e eu vou colocando mais dinheiro na minha carteira de investimentos, porque aí eu aumento a minha renda. Então olha só, a minha carteira hoje, graças a Deus, ela está no positivo, porque tem muita renda variável aqui, né? Então ações, fundo imobiliário, criptomoeda é renda variável. E a minha carteira poderia estar no negativo hoje em dia, mas ela está no positivo, porque a gente aplica técnicas e estratégias. Mesmo com a bolsa caindo, dá pra gente ficar assim no positivo se a gente faz a coisa com um risco controlado. Eu ensino tudo nesse canal, gente, de graça. Então já deixa o seu like e se inscreve pro YouTube te recomendar os próximos vídeos. Olha lá, a nossa carteira tá com R$434 mil que eu apliquei e R$473 mil de saldo. Então a gente teve uma valorização aí de quase R$40 mil nas minhas ações que eu fui comprando. Olha só como é que é a carteira, né? A composição dela para você entender. Então eu tenho aqui, ó, 25% em CDB na caixinha do Nubank, o bom e velho RDB ou CDB, né, que no fundo é a mesma coisa. A gente tem 25% da carteira em ações, a gente tem 25% da carteira em FIIs, 20% em BDRs, que são as ações lá dos
Estados Unidos, que eu compro aqui pela Bolsa Brasileira, 3% em ETF, que também é internacional lá dos Estados Unidos, e 2% em criptomoedas. Eu tenho 15 ações na minha carteira, ações aqui do Brasil, olha lá, Pets, que, gente, já teve menos 40% na minha carteira. E eu fui comprando, ó, já tá em 12% no positivo. Pra você ver que às vezes a pessoa se desespera porque comprou uma ação e ela caiu. Mas se você escolheu aquela ação pra sua carteira, é porque tem um motivo. A gente investe em fundamentos. A ação, a empresa tem que ser boa pra gente querer virar sócio dessa empresa, você entende? Então todas as empresas que eu coloquei na minha carteira, eu não fico comprando elas pra comprar e vender. A ideia é conseguir lucrar com essa empresa conforme essa empresa vai crescendo, vai lucrando, vai contratando pessoas. As pessoas que estão lá naquela empresa estão trabalhando no seu lugar que está investindo. Portanto, mude a sua mentalidade. Você tem que estar do outro lado. Dinheiro não foi feito só para você consumir, e sim você também comprar os ativos, virar dono dos ativos, porque aí o dinheiro volta para o seu bolso, você reverte o ciclo. Então, ó, eu tenho várias empresas aqui na minha carteira, ao total são 15. Fundo imobiliário eu tenho 12. Ai, mas Diego, da onde é que você tirou esses números? Como é que você sabia que você tinha que ter 15 ações e 12 fundos imobiliários? Ah, eu vou te responder isso já já. Tem um estudo muito legal que eu vou trazer para vocês antes da gente ver, né, quanto é que vai render, tudo direitinho lá pra gente conseguir os R$ 1.000. Mas ó, 12 ativos aqui de fundo imobiliário, 6 criptomoedas eu tenho, um ETF, que é o IVVB11, BDRs, que são as ações lá de fora, eu também tenho 15 BDRs na minha carteira, de vários setores diferentes, porque aí vem uma crise, vem uma pandemia, e aí o setor de viagem, o setor de hotel, o setor de turismo, o setor de comida é afetado. Mas quando você olha outros setores, por exemplo, banco, saneamento, energia elétrica, internet, e-commerce, valorizou. Então, se você tem na sua carteira de investimentos um equilíbrio, mesmo numa crise, você consegue fazer a sua carteira ficar ali, ó, no 0 a 0, de boa na lagoa, porque você diversificou a sua carteira. O problema é que tem gente que pulveriza a carteira. E aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, Diego, mas 15 ações, 15 BDRs, você está pulverizando a sua carteira. Pulverizar é tipo spray mesmo, sabe quando você espirra e pulveriza lá e vem um monte de gotículas de água? Você tem um monte de gotinha minúscula. Tem gente que compra um monte de ação, um monte de FII, um monte de BDR, e aí você fica com um valor tão minusculinho em cada uma que a sua carteira acaba indo pro beleléu. Compensaria mais você ter investido, sei lá, num BOVA11, num ETF, alguma coisa assim, porque você pulverizou demais. Ah, mas então, Diego, como é que eu sei para eu montar minha carteira? Se eu for montar minha carteira, quantas ações eu tenho que ter? Quantos fundos imobiliários eu tenho que ter? E assim por diante. Existe um conceito, pessoal, que é o de risco sistêmico e de risco não sistêmico. Ai, meu Deus, que difícil. O que é isso, Diego? Explica aí, vai. O risco não sistêmico é o risco que está ligado a uma ação ou a um fundo imobiliário específico. Sei lá, vamos supor que o governo decretou que ninguém mais pode ter animal de estimação em casa. Você concorda que todas as empresas ligadas à venda de ração, à venda de coleira, essas empresas vão falir? Porque ninguém mais vai poder ter animal de estimação em casa. Então, existe o risco, sei lá, né? Alguém do governo doido vai lá e coloca uma lei que ninguém pode ter animal de estimação. Existem outros riscos, logicamente, eu tô dando um exemplo aqui. Sei lá, um vírus que começa a matar todos os cachorros. Ou então, em outro setor, sei lá, no setor de bebida, as pessoas param de beber cerveja porque descobriram que a cerveja causa um malefício para a saúde. E aí, aquele setor de bebida, sei lá, Ambev, uma empresa desse setor vai ser prejudicada. Você percebe? Existem riscos que são ligados a uma empresa ou a um setor específico. E esse risco a gente chama de risco não sistêmico. Ao mesmo tempo, existe também o risco sistêmico. É o risco que geralmente vai atingir o mercado como um inteiro. Por exemplo, você pega fundo imobiliário, o mercado imobiliário. Se vier uma crise, as empresas de modo geral começarem a fechar, o Brasil começar a ter uma recessão, as empresas vão começar a demitir em massa, como aconteceu ano passado, inclusive, vai acontecer um risco sistêmico. Por quê? Porque o mercado quase que inteiro de fundos imobiliários vai acabar sofrendo. Vai ter empresa fechando, vai ter hospital fechando, vai ter shopping fechando, e aí você acaba tendo ali, ó, uma crise generalizada. Então o mercado inteiro sofre. É muito importante que você entenda esses dois tipos de risco. Por quê?
Porque o risco sistêmico não tem o que a gente fazer. É o ciclo do mercado. É por isso que você tem que entender, inclusive, os ciclos do mercado econômico. E eu, inclusive, fiz um vídeo, eu vou deixar aqui em cima, bonitinho para você assistir, para você entender como é que esses ciclos funcionam. Mas esse risco sistêmico aqui, ó, não tem o que fazer. E este risco não sistêmico, você vê que ele vai caindo, ó, conforme o número de ativos da nossa carteira aumenta. Então, se você tem uma única ação na tua carteira, ó, seu risco não sistêmico, seu risco da carteira tá lá enorme, porque você só tem um ativo na carteira. Se esse setor acabar sendo prejudicado, sua carteira vai pro buraco. Conforme você vai aumentando o número de ativos da sua carteira, você vai diminuindo o risco até chegar aqui, ó, nesse platô, nessa linha horizontal, em que o risco acaba ficando constante. Então não adiantaria mais a partir daqui aumentar o número de ativos, porque você não vai ter um benefício de diminuir o risco da sua carteira. Esse gráfico ele é muito legal para você entender que existe um limite de ativos, do número de ações, do número de FIIs que você deveria ter na sua carteira para ter ali um risco ótimo, um risco mega controlado e aí ter também, não ter infinitas ações, não ter infinitos fundos imobiliários na sua carteira, né? E eu achei um artigo aqui, galera, muito legal, que mostra exatamente isso pra gente. Olha que legal. Eles fizeram um experimento aqui, montando várias carteiras, vários conjuntos de investimento diferente, com ação, com fundo imobiliário, para avaliar a volatilidade dessas carteiras. E aí eles tiraram os seguintes gráficos, as seguintes análises, olha só. Fundo imobiliário, quando a gente olha para o risco versus o número de ativos, o número de fundos imobiliários que você vai ter na sua carteira, você vê que o risco ele vai caindo, ó, vertiginosamente, até aqui o ponto que a gente chega entre 10 e 15 aqui fundos imobiliários na sua carteira. Porque depois, ó, ele vai chegar aqui no platô, naquela linha em que não tem como passar dali. É a linha do risco sistêmico. Você vê que ele até chama de IFIX isso aqui, né? Que é o índice que mede todos os FIIs. Portanto, é o risco sistêmico. Para fundo imobiliário, a gente pode ver, ó, que entre 10 e 15 fundos imobiliários na carteira estaria ideal. É exatamente por isso que eu tenho 12 fundos imobiliários na minha carteira. Entre 10 e 15 seria aí um número interessante. Talvez até entre 8, né? Se você pegar aqui também, ó, entre 8 e 13, 8 e 14. Já para ações, olha lá, a gente tem o mesmo gráfico aqui e a gente vai ter esse platô aqui, ó, a partir de 10 ações na sua carteira. Então, de novo aqui, entre 10 e 15 ativos na sua carteira. Eu tenho 15 ações, 15 BDRs e aí você vê que eu também tô dentro dessa faixa. Então isso aqui é muito legal, porque a gente vê, não adianta eu ter aqui 40 ativos na carteira, porque o risco acaba sendo praticamente o mesmo, né? Aquele risco que eu falei que é o risco não sistêmico, o risco de você ter 10, de você ter 12, de você ter 15 ações na sua carteira. Por isso que acima de 15 ações eu já acho demais. Você já está pulverizando a sua carteira de forma desnecessária. Olha que legal isso, né? Bora entender agora que você já começou a entender que você tem que montar uma carteira de investimentos, que ela tem que ter ali um número legal de ativos. E agora vamos para o nosso exemplo. Uma carteira que eu coloquei 4 ativos apenas. Então a caixinha do Nubank, que você vai investir, você vai ganhar uns juros por conta disso. Olha lá, eu apliquei 30 mil reais há um ano atrás aqui na caixinha do Nubank e esses 30 mil reais estariam valendo 35 mil reais. Eu peguei aqui o período de 2023 inteiro, pessoal, para a gente analisar o ano de 2023 aqui como um todo, tá certo? Então a gente vê, ó, que a gente teria aí 16,5% de valorização investindo na segurança de uma caixinha do Nubank. É claro que tem que lembrar, né? A taxa Selic estava muito alta no passado, ficou ali por volta de 13% ao ano e a gente pode ver que isso esse ano vai acabar caindo. Então por isso que a gente tem que montar uma carteira diversificada, com ações, com FIIs. Não adianta investir em uma coisa só, porque aí a sua carteira acaba não saindo do lugar. Olha lá, fundo imobiliário a gente colocou só em cotas do MXRF11, a gente investiu aqui aproximadamente 30 mil reais também, e ela se valorizou em 6%, dando aí 31.828. Então, R$ 1.820 aí de lucro, se a gente fosse vender as cotas do nosso fundo MXRF11. Lembrando, fundo imobiliário, o foco dele não é a valorização da cota, e sim
os dividendos, que a gente vai ver daqui a pouco, você vai ver só. As ações do Banco do Brasil valorizaram pra caramba, a gente colocou 30 mil reais e o saldo dela está em 52 mil reais. Portanto, 73% de valorização. Isso aqui, obviamente, é uma anomalia, né? Não quer dizer que se a gente investir agora, daqui a um ano a gente vai ter também esse rendimento. Porém, quem tá investindo há mais de um ano, como eu falo pra você, tá no lucro, se deu bem. Você percebe como você tem que começar agora, se você não começou antes? A gente tem aqui, ó, a Klabin também, ó. Colocamos 30 mil, estamos com 36 mil reais aqui. Se a gente olhar para nossa carteira, ó, desde o início aqui, você vai ver, ó, que lá em dezembro de 2022 eu aportei 120 mil reais na carteira e o saldo dela está em 155 mil reais, ou seja, 30% de valorização. Mas o que eu quero que a gente veja é em relação aos dividendos, aos proventos, a média que a gente foi recebendo. E isso aqui é uma coisa interessante, porque olha só, a carteira a gente colocou aqui, ó, 20% em FIIs, 20% aproximadamente em RDB, ou seja, lá na caixinha do Nubank, e a gente tem aqui, ó, 56% em ações dessas duas empresas, o Banco do Brasil e a Klabin. Olha que interessante, pessoal, quando a gente olha aqui a aba de proventos, olha só, a gente pode ver que é uma variação de doido, né? E aí você fala, como é que eu vou viver de dividendos se tem essa montanha-russa de renda? Tem mês que você vai receber ali, ó, 300 reais, 840 reais, 1.400 reais, 300 reais. Ou seja, você percebe que tem uma escadinha aqui, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não dá para viver dessa forma, né? Por isso que você precisa ter em mente, pessoal, que cada tipo de investimento vai te dar um dividendo diferente. As ações, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, vou filtrar aqui só para as ações. Você vai ver que as ações, ó, elas não pagam todo mês. Ó, em abril elas não pagaram. No mês 7 aqui, ó, elas não pagaram. No mês 10 elas não pagaram. No mês de janeiro aqui, 2024, não pagaram. Se eu colocar aqui, ó, só as ações do Banco do Brasil, você vai ver, ó, são alguns meses no ano que ela distribui os lucros, porque a ação não vai ficar distribuindo toda hora. Já quando a gente olha para os fundos imobiliários, aí sim, se eu pegar aqui o MXRF11, quer ver? Pegar aqui, ó, só o MXRF11. Olha que legal. Todo mês ele distribuiu aí, ó, e a gente ganhou 360 e pouco por mês. Então você vê que o fundo imobiliário ele é ótimo para renda. As ações também, só que vocês têm que saber que você não vai ganhar todo mês com as ações, né? É mês ali que você vai ganhar. Vamos olhar então para a média de 2023. Olha lá. A gente já viu que variou pra caramba, teve mês que foi menos, teve mês que foi mais. Ao todo a gente recebeu aqui, ó, R$ 9.650 no ano de 2023, totalizaria R$ 804 por mês de renda. Isso investindo, pessoal, R$ 120 mil. Lembrando que a nossa carteira já estaria R$ 35 mil no positivo, fora todo esse dividendo que a gente foi recebendo. E detalhe, tem também, né, os juros da caixinha do Nubank, porque nesses dividendos ela não aparece. Porém, a gente colocou 30 mil reais na caixinha do Nubank, então vou botar aqui, ó, 30 mil. Essa calculadora aqui eu já tinha feito, inclusive. Há uns juros do ano passado, foi um juros de 12%, mas hoje em dia tá em 10%, tá? Então eu vou deixar 10% aqui. A gente estaria falando por mês de R$ 206 por mês, investindo 30 mil na caixinha do Nubank. Portanto, qual é a conclusão que a gente tira aqui? Uma pessoa que investiu 120 mil reais, ela foi acumulando ao longo da vida dela, foi investindo, não é fácil, porém uma pessoa que chegou em 120 mil reais, ela investiu esse dinheiro ali ao longo daqueles ativos, e em um ano ela já vai ter aí uma renda de R$ 1.000 por mês aproximadamente, contando os juros da caixinha e os dividendos das ações e dos FIIs que ela tem. Eu sei que é muita informação, vai maratonando esse canal aqui que eu acho que isso vai te ajudar. Cada vídeo eu tento trazer mais um ponto de vista, então maratona mesmo, que aí você vai aprendendo bastante. E se você tá panguando ainda, tá começando ainda, queria uma coisa bem passo a passo mesmo, eu fiz um mini curso de 3 aulas que mostra todo o começo dos investimentos. Então eu vou deixar aqui no link fixado no comentário. Esse mini curso vai te dar já um embasamento para depois você maratonar e entender aqui esse canal inteirinho. Então vai lá, pega o mini curso que eu te mando, chama lá no WhatsApp, às vezes demora porque é muita mensagem, mas chama lá que eu te envio, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até o próximo. Valeu!